Hello and welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre idiomas, carreira, educação. E hoje a gente vai falar bastante sobre carreira com a Isabela Mate, nossa convidada de hoje. Thank you very much, Tô Isabela. muito feliz de estar aqui. Eu amo que ela começa a falar inglês. Já me dá vontade de falar thank you so much, I'm so happy to be here. Okay. Tô me sentindo tipo naqueles programas americanos, sabe? We can do this in English and I'm sure you can. Mas a gente vai falar em português aqui hoje para conversar justamente com pessoas que estão começando também, sabe? E eu acho que esse podcast de hoje vai conversar muito com professores que querem ter uma carreira independente, que querem empreender, que querem se destacar no digital. Afinal, a Bela, ela é uma especialista nisso, né? O livro dela é O Jovem Digital, então ela entende muito, então ela tem muito para compartilhar com a gente. Lendo uma breve bio aqui, a Isabela Mate é empreendedora, fundadora da EduTech e Matize, colunista Forbes, meu bem, palestrante, autora do livro O Jovem Digital, que é um lançamento ainda, né? Filósofa, criadora de conteúdo e Forbes Under 30. Como que tu se sente ouvindo uma bio tão rica como essa? Tipo, já acostumou ainda? Caraca, É muito legal, porque assim, até inclusive no meu livro, eu falo isso, tipo, eu me apresento e eu falo, isso é o textinho do currículo, a Isabela é isso daqui. E aí eu trago o outro lado. Porque é engraçado, né? A gente se apresenta com aquilo que é relevante dos outros saberem e terem uma percepção sobre nós. Mas eu enxergo a Isabela como muito mais do que esses títulos. Eu acho que grandes conquistas não estão ali, sabe? Tipo, eu sou mãe de 2 bebês maravilhosos, sabe? Assim, essas coisas que a gente às vezes fala, isso me torna muito mais eu do que as outras coisas. Mas eu sou muito grata pelo reconhecimento de um trabalho que tem. Os teus filhos são um caso interessante sobre essa importância do digital e o quanto ele nos aproxima das pessoas. Eu e a Bela, a gente se encontrou só uma vez, pessoalmente, né? Mas isso foi em 2020, eu acho, porque o Matheus tinha 1 aninho e o Léo tinha 1 aninho também. E eu tava grávida da Maia. Tava, e o Léo corria e o Matheus não andava. Tu lembra disso? Lembro. E o Matheus, tipo assim, ai meu Deus, o Matheus não anda ainda. Mas enfim, eu lembro disso e naquela época eu comecei a te seguir. E desde então eu acompanhei todo o crescimento do Léo, depois o nascimento da Maia. Então, apesar de eu nunca ter visto a Maia, eu vou ver hoje aqui depois do podcast, eu me sinto tão próxima da família de vocês. É exatamente isso. Que eu começo a entender como as pessoas se sentem me seguindo, assim. Porque fala, nossa, Karina, parece minha prima mais velha, ou alguma coisa assim. Eu acho que é essa proximidade que traz, né? Exatamente. E eu acho que isso facilita muito quando a gente quer também ter um negócio e apresentar algum produto, né? Falando meio cruel, mas quanto mais próxima a pessoa é de você, mais ela vai confiar naquilo que você vai indicar, né? Exato. Inclusive, o mercado de influenciadores digitais nasceu por causa disso. Porque desde sempre, em todas as métricas, durante todos os anos que eu já vi pesquisas falando sobre qual é a maior força em decisão de compra, é indicação de amigos. Então, sempre tá em primeiro lugar. Tipo assim, não importa o que tenha acontecido no mundo, sempre tá em primeiro lugar. E depois veio influenciadores, enfim. Então, em consideração de compra, decisão de compra, a indicação de um amigo, alguém próximo, sempre é mais forte do que tudo. E os influenciadores surgiram muito como isso, né? Como aqueles amigos, pessoas que estavam compartilhando suas vidas através de uma plataforma digital para um monte de gente. Hoje em dia, a gente já sabe que se tornou um trabalho totalmente profissional, já não tem mais aquela coisa do amigo, você sabe que a pessoa não sabe quem você é, tem gente com milhões e milhões de seguidores, e aí a gente vê uma nova onda surgindo de conteúdo user-generated content, né? Então, tipo, o GC, que a galera tá conhecendo agora, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Então, são pessoas, de novo, que você não conhece, que tem cara de um amigo, falando sobre um produto, falando sobre uma empresa, do jeito mais cru possível, e isso tá sendo, inclusive, saiu uma matéria agora no meio mensagem, 60% dos investimentos de influência das marcas estão em UGC. Então, isso é muito interessante. E os embaixadores de marca, 57%. Então, tá perdendo para UGC. Então, os influenciadores estão recebendo menos... Não é menos dinheiro necessariamente, mas as marcas estão investindo mais em UGC hoje em dia do que em Brand Ambassador, sabe? Calma, porque eu não sei se eu entendi o UGC. Não entendi esse conceito. Quem são essas pessoas? Quem é o UGC? O que você faz, o que você come, onde você vive? O UGC é assim... Foi uma sigla para User Generated Content, que é conteúdo criado pelo usuário. Uma pessoa que é um criador UGC, ela não necessariamente tem uma audiência, não necessariamente ela é famosa, mas ela produz conteúdo. Ela sabe produzir bons conteúdos. Mas não necessariamente ela é um influenciador. Então, é uma pessoa que às vezes trabalha num trabalho ali de 9 a 5, mas adora produzir conteúdo.
E aí, as marcas hoje, as pessoas estão profissionalizando, então montando um portfólio dos tipos de conteúdo que eu produzo. A marca vai lá, contrata esse criador de conteúdo, o GC, para produzir conteúdos e ele assina um direito de imagem para veicular anúncios. E aí essas marcas pegam esses conteúdos que são totalmente nativos de plataformas como TikTok, ou como Instagram, ou como YouTube, e eles colocam grana em anúncios pra chegar em mais gente. Então, ao invés de chegar uma publicidade com cara de publicidade, chega como se fosse um review de uma pessoa X falando sobre um produto. A Simple Organic é uma marca que fez muito isso. Então, ela pegava vídeos, às vezes, que as pessoas já postavam, fazendo uma skincare, e às vezes assim, ó, tô fazendo skincare, mas eu tô falando de um fora que eu levei. E aí, ai, não, fora que eu levei tal, ó, gente, agora eu vou passar isso, tá? Não. Aí continua falando. E aí eles começaram a colocar muita grana em patrocinar no TikTok Ads, por exemplo, que são anúncios. Entendi. Então ela não é uma influencer, porque esse conteúdo não vai pra rede dela. Não. Vai pra rede da marca. Exato. A marca compra. Nossa, que interessante, não sabia desse É mercado. muito interessante. Agora É. tá ficando cada vez maior, porque é essa ideia dos amigos comprarem, que na sua pergunta tava muito ligado a isso, essa proximidade. Então, a gente sempre busca nos aproximarmos mais, seja de marcas ou pessoas, porque facilita não só a decisão de compra, mas tipo, você vai estar perto de quem você se sente próximo, né? Quem você se sente totalmente distante, você não vai nutrir muito uma relação, né? Pensando nos meus cursos, por exemplo, já vou fazer uma super consultoria aqui, porque sei que tu manja muito. Então, vamos supor, eu tenho os cursos English in Brasil, curso de inglês, inglês para viagem e tal. Eu poderia contratar uma pessoa que é muito boa produtora de conteúdo, uma pessoa que se comunica muito bem, para, por exemplo, mostrar sua jornada de estudo. Uhum. Aí ela mostra daquele jeito friendly, que a pessoa se conecta, mas eu posto na minha rede. Ou do você English nem in Brasil. posta, você só veicula como anúncio. É como se Só fosse um anúncio. criativo, Ah, entendeu? entendi. Só que ele se mescla no feed. TikTok é onde mais tem o conteúdo GC, né? Porque lá os anúncios só tem um ad bem pequenininho. Então, se o conteúdo GC parece muito como um conteúdo normal e ele tem muita visualização porque é um anúncio... Eu já vi isso, agora que tu tá me falando, eu tô Viu? lembrando, eu já vi, É já isso. vi. E eu não É sei isso. quem são as pessoas, eu nunca sei quem Exato. são. E o fato Tá. de você não saber quem é, te faz querer ver. Porque você fala, não, é um rosto conhecido, não deve ser publicidade. Entendi. E aí a pessoa chegaria, ao invés dela falar, gente, comecei a fazer esse curso de inglês, tal. Não, ela ia falar, cara, desde que eu era pequena, tipo, a minha maior insegurança era que eu não sabia falar inglês. E aí, ela vai contar uma história. E por acaso, tá ali dentro o seu curso, entendeu? E se a pessoa clicar, ela vai. Então, dá super pra fazer, super. Só que é isso, eu acho que ao invés de procurar alguém que já produza conteúdo GC e já tem um rosto conhecido nesse universo, é ver que tipo de pessoa conta história bem. Sabe, Entendi. às vezes você gosta do conteúdo de uma pessoa e fala, você produziria um conteúdo falando, tal, ou você quer fazer esse curso de inglês, ou alguém que falou sobre curso de inglês, você quer fazer o curso? Depois você me fala o que você achou e grava uns conteúdos do GC. Então eu acho que algo mais orgânico assim funciona melhor. Nossa, eu realmente não sabia disso. Eu já vi, já fui impactada, porque eu já devo ter passado no TikTok e assistido histórias, e aí depois, é pago. Eu não tinha visto. Às vezes a gente não vê que é pago. Não dá pra ver, não dá pra ver. Mas tem que estar sinalizado, né? É importante dizer isso Tá, também, né? não, tá só o Tá ad ali o ali negocinho, embaixo. tá Mas ele é discreto, não é aquela coisa tipo Exato. patrocinado. Até porque, falando sobre cursos, né, de inglês, tu acompanha bastante curso de inglês, assim, anúncio, aparece pra ti? Não. Ou não? Mas o que eu percebi no mercado é que os anúncios foram ficando cada vez mais iguais. Parece que foi contratado um copywriter pra 300 cursos de inglês online. Então, parece que tá todo mundo falando pra mesma pessoa e do mesmo jeito. Então, o meu desafio com a minha equipe é, gente, nós temos um curso que ele é muito bom. E a gente sabe do potencial desse curso, a gente sabe a transformação de vida. Mas eu acho que a gente não tá conseguindo comunicar isso da forma igual, né? Então, como se destacar? Por onde que a gente para tudo? É a escrita? É voltar às origens? Tem alguma sugestão para refrescar? Eu acho que o primeiro passo é você realmente. Eu sou muito visual, né? Então eu gosto de analisar o que tá todo mundo fazendo e escrever num papel. Porque às vezes a gente fica trabalhando muito nessa construção de brainstorming e ideias novas e tal. Só que se a gente não escreve num papel, não dá o mesmo efeito. Então, escrever no papel. O que incomoda no jeito que todo mundo fala? Como que é? Ah, é um vídeo tal que a pessoa começa de tal jeito, faz tal argumento. Pega algum dos anúncios, transcreve. Como que tá escrito? Como que é essa copy? Que objeções estão quebrando? Que tipo de imagem? Semelhança em tudo, fica um pouco mais fácil de você conseguir identificar
brechas. Então, assim, eu gosto muito da questão, a gente trabalha muito aqui o que a gente chama de pulo do gato, que é, a gente gosta muito da parada contraintuitiva. Então, se tá todo mundo olhando sob essa ótica, eu tenho essa caneca. Se tá todo mundo olhando por aqui, o que tem do lado tá acontecimento, no caso, por exemplo, de um curso de inglês, tem muitas óticas pra alguém querer aprender inglês. Por exemplo, eu aprendi inglês quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei naquela coisa blue, yellow, né? Eu comecei ali no mais básico, aí fiz escola de inglês, aquela que você fica 10 anos fazendo inglês, mas eu sabia toda a base, mas o inglês eu aprendi com namoradinhos gringos. Na minha época de adolescência, que eu fazia cruzeiro com a minha família, que era viciada todo ano fazia algum cruzeiro que ia para os Estados Unidos. E eu acabava nos 12, 13, 14, sabe assim? E eu acabava conhecendo algum menininho e coisa e tal. E aí eu desenrolava, e aí o meu inglês. A motivação era: eu quero saber me comunicar com a galera da minha idade, fazer amizade e conseguir, tipo. Entendeu? Flertar. Entendi. Então, isso é uma ótica diferente do que todo mundo fala. Porque, assim, tem objetivos diferentes. Óbvio que alguém talvez não compre um curso de inglês só para aprender a flertar. Mas talvez isso chame a atenção Mas num tá aí o criativo. mercado, tá aí um marketing. Talvez chame a atenção num criativo. Por exemplo, pensar assim, o que uma pessoa que não sabe falar inglês sente? Porque quando você sabe falar inglês, você não imagina o que é a vida de alguém que não sabe falar inglês. Por exemplo, eu não sei o que é você não saber ler inglês ou não saber escutar inglês. Eu tava escutando um podcast em inglês, que pra mim é um dos melhores do mundo, que chama Diary of a CEO, que é muito bom. E é em inglês. E aí eu tenho acesso a conteúdos maravilhosos. E ele não tem em português, tipo assim, não tem opção. Muitos dos artigos, quase todos os artigos que eu tive que ler, artigo científico pro meu livro, eram em inglês. Não tinha. Eu não seria essa, Isabela. Eu não Exato. conseguiria. Então, essa é uma outra ótica. Você não sabe a pessoa que você poderia ser se você soubesse aquilo que você não sabe. Tipo assim, se você soubesse inglês, você teria acesso a não só um novo mundo, Estados Unidos, mas o mundo. Exato. Porque o Produz inglês não inglês. é americano, né? O inglês não é do americano. E Ele é do mundo, né? aí, quando você tá falando, aí o jogo tá, agora como que eu vou envelopar isso de um jeito diferente do que estão fazendo? Todo mundo faz com câmera, no cenário e tal, nananã. Então eu vou fazer comum possível. Eu vou colocar o celular aqui na frente e ficar falando. Ah, não, todo mundo faz com o celular, então eu vou fazer um negócio mais produzido, mais legalzão. Ah, poucos constroem gancho e roteiro muito bem. Então, anúncio normalmente não é legal. Não é entretenimento. Anúncio não dá vontade de ver até o fim, normalmente. E parece um empilhamento de gatilho. É tipo como se você tivesse pressa de falar tudo que você tem que falar em um vídeo. Eu tenho que ter escassez, eu tenho que ter convencimento, eu tenho que... Né? O nosso não é assim. Eu tenho que passar uma mensagem. Qual é a mensagem? Por exemplo, e aí eu prefiro gravar 50 criativos pequenininhos do que poucos com muito. Porque a pessoa não vai ver. Se ela não vai ver, do que adianta eu ter gravado? Entendeu? Tipo, porque eu falei que o anúncio tá bom. É se ele tá performando, se ele tá barato, se ele. Exato. Enfim. Então, os nossos anúncios, por exemplo, as pessoas compartilham no story, falam, ai, amei, kkk. Tipo. Porque Isso parece um entretenimento. Elas comentam como se fosse um conteúdo meu X. E eu poderia postar claramente no meu feed um anúncio, qualquer um dos anúncios. Porque eu sei a mensagem. A mensagem que eu quero passar é: se você tem vergonha, você precisa do meu curso de produção de conteúdo. Essa é a ideia que eu quero passar pra pessoa. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou falar, ó, se você tem vergonha, ter vergonha não é ruim. Ter vergonha de gravar vídeo não é ruim, eu vou te provar. E aí eu explico pra pessoa que a vergonha é isso e aquilo, tal, e que tem técnica, pum, entra no Creators. Então, às vezes eu faço isso do jeito engraçado, às vezes eu faço isso, tipo, só olhando pro celular. Então, encontrar outros formatos, porque eu já vi que muita gente faz do mesmo jeito, quer passar aquela imagem sabe, construção de imagem, e eu falo desse jeito, estou com o blazer tal, e nananã. E não necessariamente você precisa disso. Você precisa só chamar atenção entre as outras pessoas e ser quem você é. ser fiel ao que tu é, né? Não Exato. adianta tu ser uma comediante se tu não é. Exatamente, querer ser engraçadona se você não é engraçadona, não vai rolar. Então, assim, o primeiro passo é identificar o que todo mundo faz, mas identificar, tipo, você conseguir visualizar e falar, ah, são esses elementos. Entendi. É tudo gravadinho do mesmo jeito, que aí você consegue ver o que ninguém tá fazendo. Que usam e perguntar pra pessoas comuns. Tipo, pergunta pra alguém que não fala inglês e fala assim, cara, o que te incomoda em não falar inglês? Tipo, qual é a coisa que mais te incomoda? Ah, eu me sinto inseguro. Ah, eu queria... Incomoda. Porque você vai ver e usar a palavra que a pessoa fala.
Que a gente, às vezes, traduz o que o outro quis dizer pra um termo mais técnico. Aí perde a essência. Que é assim, tenho vergonha de me acharem burro. Aí a gente fala, se você acha que não é competente o bastante... Não, Exato, tem vergonha de me acharem burro. exato. E... Então, eu acho que isso e aumentar o banco de referências. Então, por exemplo, as nossas referências para conteúdo, eu tô sempre buscando em lugares diferentes. Porque conteúdo para mim não é só o que eu posto na rede social, né? Quero um e-mail Sim. Quero um e-mail de abertura de uma oferta do Creators, que é esse curso de produção de conteúdo. E nesse e-mail eu tinha escrito ele de um jeito. E aí eu tava lendo um livro da Carla Madeira, que é uma das minhas escritoras preferidas. Ela é maravilhosa e é uma escritora de ficção. Então ela é totalmente, não é nada assim, como criar um negócio, ou Tu não até tava o meu. buscando essa resposta ali, tava Não. lendo. Pronto. Mas o jeito da escrita dela, ele te inspira, porque é bonito, é poético. E aí eu passei um dia que a gente foi no mar, a gente, tipo, eu peguei Estrela do Mar na mão. E aí eu enxerguei tudo de um jeito um pouco mais poético, sabe? E aí uma menina esperou quando a gente saiu do barco pra vir falar que era aluna do Creators. Ficou 1 hora esperando a gente sair. Eu falei, eu vou reescrever esse e-mail e contar o que aconteceu hoje. E eu escrevi de um jeito tão bonito, que aquele e-mail, ele teve uma conversão tão boa, e eu me senti tão orgulhosa, que a minha referência veio de um livro de ficção que não tem nada a ver. Então, a referência, ela vem de muitos lugares. E tem muita gente que é isso, inglês. Aí segue todo mundo de inglês, você fica enviesado. Vai seguir gente de outro lugar, que faz outra coisa, que fala sobre coisas diferentes. E se nutrir, né, de conteúdos diferentes. Porque às vezes a gente tá só no mundo do trabalho e não tá lendo outra coisa, até por lazer, né? Como tu tava lendo um livro, era lazer, né? Assistir uma série. Sério, assim, com a maternidade e com muita carga de trabalho, eu fiquei muito tempo sem lazer, assim, sem poder estudar mesmo, assim. Eu só tô cuspindo coisas o tempo inteiro, mas eu não tô me nutrindo. Eu fiquei um tempo assim, sabe? E agora eu tô sentindo isso de volta. Parece que eu tô respirando de novo. Tem que ter um pouquinho de ócio também, né? Porque eu não tava tendo ócio, eu não tava tendo tempo de tédio, nem pra ficar mexendo no TikTok. Então a gente precisa estar. O TikTok, eu demorei muito pra entender aquilo ali, nem sei se eu entendi até agora, porque eu não queria entrar, porque ele é muito bom no que ele se propõe, que é te manter grudado ali. Então eu quero distância do TikTok, sabe? Mas eu tenho que estar ali, porque eu tenho que ter uma presença ali, e na verdade mesmo. Posto no Instagram, acabo postando ali também, né? Pra reciclar. Mas assistir a outros TikTokers de outras áreas, enfim, me deu muitos insights, assim, pra coisas minhas, até pra anúncio, como tu falou. Então, não tava estudando inglês, eu tava vendo alguém contando sobre limpeza, sei lá. Aham. Mas você tava com um olhar intencional, e isso muita gente não faz. Exato. Muita gente fica 3 horas. Você fica 3 horas no TikTok, analisando, escrevendo, tendo ideia. É útil. É pesquisa. Eu tenho 1 hora e tanto por dia, quase 2 horas. Não, 1 hora e pouco por dia. Eu fico vendo o TikTok e vou anotando no meu bloco de notas coisas que eu identifico, um formato de conteúdo. Eu salvo, às vezes eu mando numa pasta que eu tenho só de referências. Às vezes eu pego, tipo, alguém falou alguma coisa num vídeo. Putz, isso daí daria pra mim. No meu bloco de notas, fico cheia de ideias. Ali é o meu momento de estudo. Entender. Você tem que entender também. Quando você vai produzir em um lugar, você tem que ser familiarizado com aquilo, entendeu? Então. Também que é quando você vai aprender inglês, né? Eu aprendi com filmes e séries. Tu não aprendeu sentada, com a perna pra cima, escutando só filme e série. Tu tava com uma atitude intencional. Isso mesmo que tu falou, né? Pra aprender escutando música ou, enfim, escutando podcast, tu tem que estar ativo. É um processo ativo, né? Senão Tem gente que aprende com música, sei lá. Minha mãe, ela nunca fez curso de inglês. Ela aprendeu com música, mas porque ela não tinha acesso. Porque eu acho que se tivesse, ela faria, sabe? Ela pegava música, aí ela pegava a letra, a tradução, pra entender. E ela era apaixonada pelo Eminem até hoje, né? Então, eu com 5 anos cantava fácil. Mockingbird, sabe? Meu Tipo, eu pai. era essa criança. E aí, enfim, e ela pegava e queria entender o que ele tá falando na música. Então, eu pegava e via o significado. Ela via a tradução e o significado dessa tradução e como que era utilizado. Mas é um objeto de estudo. Você só tá estudando através de algo que é interessante pra você, entendeu? Mas é exatamente o que você falou. Não é, eu ouvir a música, vou aprender inglês. Não, a gente ouve música em inglês todo dia. Exatamente. Vai ser só um barulho se tu não tá com aquela atitude de dar uns passos pra trás, assim. A gente falou, eu comecei falando com uma curiosidade minha, até pra uma ajuda pessoal, assim, pra ouvir uma outra opinião, é muito bom. Mas quem não tem curso de inglês, tá? É uma pessoa que nem tem uma presença online. Por que tu acha que um profissional hoje deveria sim estar nas redes sociais ou ter uma presença online em geral? Qual a importância disso?
Eu sou defensora do digital, né? Uhum. Não só porque eu sou nativa digital, ou seja, eu comecei a empreender lá com uns 12 anos de idade no digital, e aí eu não sei como é não estar no digital. Eu acho meio alien, todo mundo que não tá. Eu, tipo assim, É, o que que você eu tenho faz? uma amiga que não tem. Parece que a pessoa Entende? morre, né? Não existe. Eu respeito totalmente, mas eu falo, mas sabe, eu sei que a vida acontece fora também, mas como você vive só trabalhando e não tá, tipo, você não pega nada disso como oportunidade, sei lá. Então, pra mim, é muito, muito louco isso, porque eu não sei a vida sem, sabe? Só que, pra qualquer profissional, independente da tua área de atuação, o digital, ele te permite. São alguns pontos, mas o que eu mais gosto é que ele te permite pegar com a mão, arrancar e fazer seu sonho acontecer. Então, assim, não importa de onde você veio, não importa como você é, não importa o seu sobrenome, não importa o quanto de dinheiro sua família tinha, não importa se você estudou em escola pública ou particular, o que importa é o quão bom você é em fazer aquilo. Óbvio que tudo isso tem uma bagagem que vai te fazer, por exemplo, a pessoa não sabe inglês, ela vai ter menos acesso a coisas. Você entra se for, não. Você entra se você tiver Aberto um pra todo mundo. celular e um acesso à internet. Você tem um smartphone, acesso à internet, você consegue começar a produzir. E eu acho que isso é muito legal, você ter a noção de que, cara, não depende da faculdade. Se eu fiz uma faculdade excelente, se eu entrei na empresa certa, indicada pelas pessoas certas, e aí talvez um dia eu consiga ganhar X. Não. Se você quiser mesmo e for bom na parada, o digital, ele permite, e as redes sociais, uma produção de conteúdo, permite que você arranque com a mão e faça a coisa acontecer. Isso é o meu preferido. Além disso, se você já é um profissional empreendedor, ou enfim, qualquer coisa do tipo, a produção de conteúdo ele é o meio mais barato de você conseguir ter resultados proporcionais. Então, é muito barato produzir conteúdo perto de qualquer outra coisa de empreender. E eu falo isso com experiência, né? Eu já empreendi e empreendo em várias. Vai ser mais cara do que pegar o seu celular e falar. Tipo, qualquer coisa vai ser mais cara do que isso. Ah, um escritório vai ser mais caro, uma gravação vai ser mais cara, um funcionário vai ser mais caro. Eu não tô falando que você não precisa disso, mas eu tô falando que você consegue literalmente acessar o smartphone, se você tá assistindo esse Sim. podcast, né? E para mim é assim, é muito inteligente a gente procurar formas mais fáceis de chegar em resultados parecidos. Então, se hoje a gente tem a facilitação do digital ao redor do mundo, não tem uma barreira de crescimento. E ser quem você é conta, tipo, é bom, você não precisa fingir ser outra pessoa ali. Quanto mais você for quem você é, quanto mais você compartilhar aquilo que você gosta, só que com estratégia, mais resultado você pode ter. Às vezes tem muito influenciador que ganha mais do que presidente de empresa, com às vezes 20 e poucos anos. Isso é muito louco. Às vezes a pessoa teve 35 anos de carreira, eu não tô falando que é pior, só tô falando que é uma nova realidade. Não só influenciadores, mas produtores de conteúdo no geral, que às vezes levam isso pra um curso, ou levam pra palestra, ou levam pra, enfim, o que quer que seja. Então eu acho inteligente quando a gente pega coisas que tem ao nosso dispor, como a tecnologia, o pega isso e fala: onde que eu entro? Como que eu posso entrar? O que que eu posso fazer? O que que é barato, não vai me dar um prejuízo se der errado, e que eu posso começar agora, pra ver como é. Então, a importância é que você consegue alcançar muito mais gente, a um preço muito mais barato. Você consegue ter resultados desproporcionais. Então, é assim, não é que nem um livro, vou vender esse livro a 2 vezes o valor, por exemplo, e vou ter uma margem X. Se eu quero vender, sei lá, ó, vamos supor, vendi esse livro a R$ 50. Vamos supor, eu nem sei quanto custou, mas vamos supor que ele custou 20, 25. Ah, eu tive 25 ali de margem, mais ou menos. Óbvio que teve a impressão, coisa e tal. Tem outros, mas 25. Se eu quiser esses R$ 50, transformar esses R$ 50.000, eu vou ter que produzir, às vezes com um material, fazer R$ 50.000 sem precisar do mesmo custo de produção, entendeu? Então você consegue ter um ganho desproporcional no digital ao quanto você trabalha e ao quanto você tem de investimento. Então, eu acho isso mais inteligente. Como empreendedor, eu vejo que quando você encontra onde você tem sua máxima contribuição, onde você consegue ter ganhos desproporcionais, porque no fim,
talvez você nunca conseguiria, ou você teria que trabalhar, tipo, pra sempre, entendeu? Sim. Todos os dias da sua vida. Eu acho que pensando num público meu que é muito forte, que é de professor de inglês, eu acho que quando você tem uma presença digital, e você constrói uma audiência fiel, que não precisa ser de milhões, pode ser uma audiência menor, você pode falar sobre esses números depois, como que a gente lida com essa questão de números, porque muita gente pensa que o sucesso está no número de seguidores, e a Não gente sabe que não necessariamente. necessariamente, né? Mas eu acho que você consegue construir uma autoridade, dependendo do conteúdo que tu publica e como as pessoas te veem. Então, poxa, essa é a professora famosa do Instagram. Então, a partir disso, às vezes tu consegue aumentar a tua hora-aula, tu consegue vender algum PDF escalando, como tu falou, ter o teu curso de inglês ou algo assim. E pensando, eu não quero fazer um curso de inglês, dá muito trabalho, que realmente dá muito trabalho. Eu demorei muito tempo fazendo meu curso de inglês, foram anos de trabalho. Agora que a gente tá realmente conseguindo pensar em outras coisas, mas foram muitos anos mesmo de trabalho. Sabe, teve um dia que eu achei que eu ia desmaiar, assim, de cansaço, sabe, do nível. Então, me esgotou muito, mas tem minha alma ali dentro. Então, por isso que eu bato no peito, é um curso muito bom. A gente tá vendendo nossos cursos aqui sem falar que é venda, né, tá vendo? Que a gente tá falando da naturalidade. Já falou do teu, falou do meu. Nossa vida, Mas né? é verdade, eu tô brincando Tem como aqui, mas é falar de verdade. trabalho sem falar do que a gente A minha faz. vida são os meus cursos hoje, minha vida Sim. profissional, né? Claro, meu trabalho no YouTube e tudo. Mas eu acho assim, que pensando numa pessoa que não quer ter curso, às vezes uma hora a aula mais cara, uma procura maior, você pode fazer um grupo, né? Em vez de dar aula particular, né? Então, acho que são Você pode, possibilidades às que a vezes, pessoa ser vai vendo. chamado pra dar aula numa faculdade que você sempre teve um sonho, ou Exato. palestra, ou abrir pra publicidade. Você pode fazer publicidades de coisas relacionadas a inglês, ou relacionada a viagem, ou relacionada a qualquer outra coisa. Você abre um leque de oportunidade que antes não existiria. Então, eu acho inteligente estar no digital por conta desses vários fatores, sabe? Eu acho que são várias coisas que somatizam pra eu olhar e falar... Entendeu? Por que você faz? Tipo assim, por que você não entrou ainda? E eu sei que tem muitos motivos. Ai, tem vergonha, não sei, eu tenho segurança, tenho isso e aquilo. Mas em tudo que a gente começa, a gente é ruim. Com Tipo, certeza. entendeu? Baita professor de inglês, quando você foi aprender inglês, você era ruim. E hoje você é excelente, ensina outras pessoas. Então, tudo que a gente começa, a gente é ruim. Por que no conteúdo a gente acha que a gente tem que ser muito bom quando começa? Vai no meu canal e procura o meu primeiro vídeo. Sério, eu não deletei porque ele foi muito bem. Ele tem 1 milhão de views. Orgânicos, assim, ao longo dos anos. Mas eu tô travada, iluminação podre, mas eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um conteúdo muito bom que engajou e ninguém fica falando, ai, tá sem iluminação, ai, o áudio tá estranho. Não, e 1 milhão de pessoas assistiu, 1 milhão de pessoas assistiu a este conteúdo. Eu acho que dá pra concordar dos dois Dá jeitos. pros dois, né? Fiquei na dúvida agora na fala. Mas, e foram impactadas de alguma forma, de repente tiveram algum insight pra começar os seus estudos, então acho que é isso, assim. Mas pensando na pessoa que ainda não tá vendo aqui a tua conversa, é verdade, peraí. Eu acho que eu poderia ter uma página em algum lugar. Por onde tu começaria hoje? Eu comecei no YouTube, que era outros tempos, né? Eram outros tempos. Então, meu primeiro vídeo foi no YouTube e o Instagram era só pra foto. Eu nem tinha vídeo no Instagram. Mas hoje, 2024, por onde uma pessoa começa do zero? Eu começaria pelo conteúdo. E eu falo isso porque eu comecei empreendendo e depois eu fiz conteúdo e comecei negócios a partir de um conteúdo muito bom. E é muito melhor você começar algo tendo algum tipo de audiência já melhor do que você começar um negócio e ter que construir audiência depois. Então eu começaria produzindo conteúdo, principalmente, não sei se já é professor de inglês, você já tem um conhecimento. E aí, mas aí eu crio uma mentoria, um curso, calma. Produz o conteúdo, você já não dá suas aulas? Fica do jeito que você tá. Começa a produzir conteúdo por algo que você ama, foca em produzir conteúdos cada vez melhores. A partir disso, aí você vai dar uma palestra, aí as pessoas vão começar a pedir curso, por exemplo. Aí você vai lá e faz um curso. Então, eu sempre falo que o conteúdo, ele é mais barato. E hoje em dia, não é fácil, né? Empreender no Brasil. Não é. Inclusive, é bem difícil. Não só não é fácil, como é muito difícil. Então, eu começaria pelo conteúdo pra ser mais certeiro. Tá, onde? Porque tem diferentes plataformas, né? Eu comecei no Instagram. Depois eu fui pro TikTok. Agora que a gente vai trabalhar bem o YouTube. Eu já tentei YouTube várias vezes não fazer. Nossa, caos. E tem um podcast no Spotify e tem LinkedIn. Então eu tô em tudo. Tenho todas. Eu, Isabela, começaria com o TikTok e Instagram. Por quê? Porque o TikTok, o que performa muito lá, é uma coisa muito orgânica. É aquela coisa que, por exemplo...
eu gravo todo dia que eu chego aqui no escritório. Eu pego meu celular enquanto eu tô me maquiando, me arrumando. Eu gravo falando de um assunto. Eu já gravo direto no TikTok e já posto. Então deu 5 minutos. Os 5 minutos que eu falei ali, ele já tá editado. Porque você grava apertando e tirando, né? No TikTok. Já postei, não tem que legendar, porque lá já aparece a legendinha automática. O som já é ativado. Resultados muito positivos. E eu acho ele mais fácil. E lá é totalmente voltado pro conteúdo. Então não importa tanto quem você é. Se você tem muitos seguidores ou não. Se o seu conteúdo é muito bom, você vai crescer muito rápido. Lá no TikTok. Só que, se você só tem o TikTok, você não consegue escoar essas pessoas pra vender ou criar uma relação mais íntima. E o Instagram serve muito pra isso. Então, se você tem o Instagram e você foca em produzir mais ainda no TikTok, aí você pode jogar uns vídeos ali no Instagram, colocar um dump de fotos, mas produzir também os vídeos que você produziria ou algo mais produzido dentro do Instagram. Eu gosto de conteúdos diferentes, os meus é tudo diferente. E eu é tudo igual. Antes eu replicava até entender que até performance, se um conteúdo viralizar no Instagram, ele vai ir bem no TikTok. E vice-versa, entendeu? Eu percebi isso também. Só que eu tento fazer conteúdo só pro TikTok e não tem no Instagram, por exemplo. E alguns do Instagram só no Até pra Instagram. dar um motivo pra pessoa te seguir no TikTok também, então, né? exato. Porque lá eu sinto, eu sou muito heavy user, assim, no sentido de. Eu tô todo dia nessas plataformas, eu estudo todo dia, eu analiso o que tá acontecendo todo dia, eu sei todas as trends que estão rolando, porque é meu trabalho, né? Então eu mergulho de cabeça intencionalmente nisso. E o TikTok tem que ser uma coisa dali, tem que ter essa noção de aqui é a gente. Então é como se fosse nisso, vocês concordam, não concordam? Ah, sei lá, ó, eu venho do curso de inglês e hoje eu tava pensando aqui num negócio, tipo, é mais isso do que você quer aprender, Ana? Entendeu? Não sei explicar. É mais uma coisa. Eu acho que ela performa mais. Um tipo de coisa mais próximo. Não é nem honesto, é próximo, sabe? Então eu começaria nesses dois. E por que que eu falo isso? Porque o YouTube, você precisa de um pouco mais de estrutura pra YouTube. Hoje em dia, né? Quando eu comecei, o pessoal não dava tanta bola pra isso, assim, pra áudio, pra luz. Eu acho que hoje, se você gravar com uma webcam no YouTube, o pessoal não vai ter paciência de assistir. Eu acho que é difícil, assim. E nem só isso também. Eu acho que assim, se você não tiver uma thumb muito boa, É verdade. um Tem título isso também. muito bom, dificilmente você vai conseguir, entendeu? Eu contratei um gestor de YouTube. O cara vai gerenciar. Eu vou fazer os vídeos, o conteúdo eu que faço, mas ele vai guiar o editor de vídeo, porque tem também um jeito de editar. Então, assim, eu acho uma plataforma um pouco mais complexa e mais difícil de crescer hoje em dia. Eu também acho bem mais difícil, bem É mais maravilhosa, eu acho que você tem que estar, mas eu não começaria por lá, Mas entendeu? ao mesmo tempo, eu vejo muita gente bombando com shorts. Tem canais, eu vejo da minha área, do meu nicho de inglês, que se você for ver lá na aba vídeos, juro pra ti, tem 5 vídeos. Mas tem um monte de shorts. 700 mil inscritos. Tipo, é isso, assim. Por causa dos shorts. Viralizou, 700 mil inscritos. Vídeo longo, não tem. Tem 5. Mas aí você não para pensar que a lógica do porquê, como a pessoa consome no YouTube com os shorts, ela não cria o mesmo vínculo do que quando você, a pessoa tá no conteúdo longo, sabe? Eu concordo plenamente, tanto que eu era muito dos números, assim, eu ficava muito preocupada. Nossa, sei lá, esse vídeo foi mal, tem 10 mil views. Mas eu penso assim, gente, são muito. 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas que assistiram esse vídeo. Num mundo em que as pessoas estão mergulhadas por conteúdo no tempo inteiro, assim, sabe? E uma dessas... Esse podcast mesmo, eu pensei, gente, eu acho que o podcast no meu canal ele vai ter menos views. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas, eu acho que talvez não vai bem, mas quer saber? Quem estiver aqui vai estar entregue aqui. Porque a gente vai ficar 1 hora aqui com a gente, escutando a gente, e eu acho que a nossa relação vai ser muito mais próxima do que em um vídeo que teve 100 mil views, mas que eu tô puramente dando um oi e ensinando inglês sem ninguém saber quem eu sou, o que eu penso, ou coisa assim. Ou como você fala. Como eu falo normal, tipo... Exato. Exato. Então eu acho que eu só não começaria por ali por esse motivo, por eu achar mais difícil. Mas eu tô em todas, porque eu acredito que se você tem recursos, você tem que estar bem e tem que estar em todas as plataformas. Você tem recursos, tipo assim, pessoas, tempo. Antes eu não tinha tempo pra fazer YouTube. Eu ia te falar, porque a gente tá falando no nosso caso que nós somos produtoras de conteúdo full time hoje em dia, né? A gente trabalha com isso. Mas aquele professor que
tá na sala de aula ainda. Tô falando só professor, não pode ser Então, um médico, pode ser um nutricionista. o TikTok funciona muito Aí pra você isso. acha que é isso. Tipo Tem assim, professores que gravam, às vezes, só eles, dando aula. eu já vi. Já viu? Esqueci o É nome. isso, é maravilhoso. Tati Ramos. Eu vi. Tem um cara gringo que ele ensina dando aula de música. Só que ele não filma os alunos, Ela obviamente. também não filma, é muito Só fofo. que se filma, só que aí você sabe que é professor, você... Então, eu acho que é muito mais... E o TikTok, as pessoas têm muito mais abertura pra produzir lá, porque elas se sentem menos julgadas. Porque às vezes no Instagram a tua família já te segue, né? É, Quando tu abre um TikTok, teu TikTok, tu já pensa num objetivo, né? De uma audiência. Agora o Instagram é a tua conta existente, às vezes, né? exato. E E o aí? TikTok também dá essa noção de que estranhos vão estar te vendo. Isso é mais confortável do que É pior família. que é. Entendeu? Pior que é. Mas assim, eu tenho uma sensação no TikTok, eu tenho 100 mil seguidores lá hoje. Finalmente cheguei, não ganhei plaquinha, infelizmente, né? Não tem plaquinha, no YouTube tem. E eu tenho a sensação de que as pessoas que me seguem lá, elas não veem o meu conteúdo mesmo. Porque assim, for you. Agora, aí seguiu, porque achou legal aquele vídeo. Mas se eu lançar um vídeo amanhã, 2.000 views. Juro pra... Tem vídeo meu que dá 800 views. É. Mas o que é isso? É Mas sobre é ser normal. viral. É sobre É ser viral. normal. É porque é sobre conteúdo. Se o conteúdo é muito bom, pessoa nele. Então, lá a principal métrica é retenção. Em toda a plataforma, na verdade, é retenção, né? Mas principalmente lá é retenção. Então não importa tanto se teve muito like ou muito comentário, isso é legal, salvamentos e tal, mas a retenção é o tempo médio. Tem 1 minuto de vídeo. Se a pessoa ficou desses 1 minuto de vídeo, mais de 50% no seu vídeo, ele vai entregar pra mais gente. Ficou acima de 85%, aí vai entregando pra mais gente e nisso Vídeos extremamente curtos mais. você tem que se preocupar em manter a pessoa. Super bem. Tem outro que é, você que acha que tráfego pago não funciona, ninguém te explicou isso daqui. Você tá errado. E aí eu vou lá e continuo. Então sempre tem que ter e ficar ali. E isso dita muito o resultado. Então, assim, tem vídeo meu que vai ter 2, 3 mil views no TikTok. Mas a média vai aumentando. E lá, como é pelo conteúdo, ele até tem a aba, tem o para você, né, o For You, e tem do lado seguindo, ou amigos. Tem. Uhum. Quase ninguém fica no amigos. Você quer ver conteúdos novos. Fica no For You. E eu acho que só aparece no For You se deu uma viralizadinha, não é? No For You É. ele aparece se algum grupo. Imagina, ó, esse conteúdo foi entregue para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 9. A média. Vamos pegar, a média de retenção foi acima de 80%. Pessoas. Dessas 100 pessoas, só que quem são as 100 pessoas? 100 pessoas que são interessadas nesse tipo de conteúdo. Já passaram mais tempo em outros vídeos parecidos com esse. Então, é muito inteligente. Os algoritmos lá do TikTok são muito inteligentes. Tanto que você, eu não sei se você já percebeu, mas você fala algo num vídeo, embaixo já aparece uma sugestão de busca. Eu vi. Sobre algo eu você. vi. Então tem, por exemplo, alguém falando assim: não, vocês viram o caso da Madeline Dorado? E aí, nananã, e a pessoa começa a falar. Aí tem embaixo, caso Madeline Dorado. E a pessoa às vezes não escreveu isso na legenda. Nossa. Não escreveu na descrição. Então é muito E aí tu clica inteligente. e vê mais conteúdo daquele ali, né? Exato, por exemplo, teve um daqueles true crime, assim, sabe? Sim. Que apareceu, tal, que tinha acontecido. E aí eu fiquei curiosa, eu não queria ver, mas eu fiquei curiosa. Cara, os próximos 10 conteúdos era de true crime. Eu falei, não, meu algoritmo, caguei ele, deixa eu ir pra outra coisa. Então, desse grupo, 100. Não, dessas 100, a grande maioria tá assistindo pra caramba esse vídeo. Vamos mandar pra 1.000, vamos mandar pra 100 mil, vamos mandar pra 1 milhão, vamos mandar pra... E é assim que vai estourando a bolha de viralização. Então, você tem que entender. E que na For You, às vezes você segue a pessoa, mas vai aparecer um vídeo dela na For You. Às vezes aparece um vídeo na For You meu, pra mim. Aí eu fico... Sério? Aparece pra Aham, gente? às vezes aparece. Pra mim não. É que assim, eu não sou muito heavy user de TikTok. A gente tava falando antes no off aqui, porque eu tenho uma consciência de que isso é tão bom que me vicia demais. E eu fico nervosa, assim, de ficar muito tempo, porque quando eu vejo assim, não tenho tempo pra ler. Porque eu sou mãe, trabalhei o dia inteiro.
mas eu fiquei 1 hora no TikTok sem intenção. Mas e se você… Sabe? Exato. Se você separar, assim, ó… Que horário que você mais gosta de ver TikTok? Pra mim é de noite. Eu Tipo, também. sair do trabalho, eu quero só… Silêncio da casa, crianças dormindo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Exato. 5 minutinhos. Então, beleza, eu vou ficar 30. Não põe 5 minutos, vou ficar 30 minutos e Não, eu vou falo que eu vou anotando ficar nas notas. 5 e fico 1 hora. E vou anotar, exato. E vou ficar 30 minutos aqui, vou ver uma série. E aí, às vezes, você funciona… Eu funciono bem lendo de manhã. Tipo, se eu for ler antes de dormir, eu até rola. Mas só Dá se o livro sono, for, né? tipo assim… Ah, meu Deus do céu, sabe? Aham. Ou lendo em, tipo… Ah, agora eu vou viajar. Eu sei que eu vou ler na viagem. Mas eu sei que vou dormir também. Vou ver minha série, tá tudo bem. E aí, eu comecei a separar. Então, no fim do dia, eu fico com o Luan… A gente fica junto, a gente vê um filme juntos, a gente tá vendo uma série agora juntos de quarterback lá de futebol americano que a gente tá gostando e tal. Mas eu tenho meu horário ali de mexer no celular e ver TikToks e coisa e tal. Ali eu tô intencionalmente, então eu escrevo. Então eu sei que eu não perdi tempo, mas eu determino 30 minutos. Então eu vejo ali no relógio, são 7, né? No mundo ideal, mas assim, 7. 7h30, vou ver outra coisa. Porque aí você não se sente culpado, mas ao mesmo tempo você entende melhor o funcionamento. Na verdade, tem até uma ferramenta que eu comecei a usar essa semana no Instagram pra qualquer aplicativo. Limite de tempo, né? Ele te avisa, você está ultrapassando só meia hora. E aí, o que eu faço? Ignorar. E continuo. É que eu coloquei 30 minutos pra Instagram durante o dia, mas é muito pouco pra mim. Porque se eu tô gravando story, tô trabalhando, tá contando. Se eu tô editando um Reels, tá contando. Então não tá. Eu vou ter que ajustar aí, no meu Exato. caso, né? Mas assim, no nicho de inglês, que é o que eu acompanho muito de perto, eu percebo que quando há uma trend, todo mundo vai na onda. Todo mundo quer fazer igual, todo mundo quer testar. E, inclusive, formatos. Teve uma onda de você colocar emojis. Você sabe dizer o nome desses animais em inglês? Aí coloca vários emojis aqui do lado. E a pessoa vai falando goat, sheep, bi. E o formato é igual. Ou então, outro formato que todo mundo fez igual, deixa eu pensar que é… colocar vários tempos verbais com uma mesma frase. I do, you will do, I did, I have done. E vai colocando ali. Então, eu vejo que… Eu achei legal o primeiro, que legal. Aí eu vi o segundo, igual, né? Aí eu vi o terceiro, mais com outro verbo. Aí começou a me cansar. E eu digo, gente, eu fico questionando como que a gente faz pra se destacar aproveitando trends sem ser igual. Eu acho que até foi um tema de um podcast teu que eu assisti um pedaço, eu sei um pouco da tua opinião, mas eu queria que tu compartilhasse aqui com o pessoal. Como se tá funcionando, mas sem ser igual? Se é possível. É totalmente possível. Por exemplo, a gente começou a fazer análise de marca, né? Do jeito que a gente faz, com os vídeos. Genial, inclusive. Que tem overlay de imagens e coisa e tal. Hoje em dia tem muita gente tentando fazer parecido. Então, às vezes, eu tava rolando ontem no feed do Instagram, eu vi umas 3 pessoas fazendo. Você viu que fulano lançou nananã e apareceram com as imagens parecidas? Então, isso já vai virar algo um pouquinho saturado e a gente vai criar uma nova onda. A gente sempre faz isso. A gente fez isso com a série, a gente fez uma série no Instagram que era só imagens, eu ia narrando e iam aparecendo imagens daquilo que eu tava narrando da minha própria vida. Foi um formato que muita gente também começou a utilizar. Então, é algo que acontece. Eu acho que quando a gente vê uma trend, você tem que entender o porquê que funcionou essa trend. Então, eu gosto de fazer uma engenharia reversa. Visualmente, a pessoa consegue enxergar o inglês visualmente. Então, escrever é bom. Bom, você pode fazer isso ou com overlay, ou com emoji, mostrar a foto, sei lá. Escrever mostra que quiz é bom. A pessoa gosta de tentar acertar algo. Então, beleza, um formato de quiz eu posso fazer de vários jeitos diferentes. Eu posso fazer tanto assim, qual que é esse? Como eu posso, por exemplo, contar uma história e falar… vou contar pra vocês a história de quando eu tava fazendo um podcast com a Karina. E eu estava tomando a minha água numa… o que que é? Entendi. E dá um tempo pra pessoa, entendeu? Então é um quiz. Eu vou fazer. Adorei. Se eu fizer esse formato, você já sabe de onde saiu. Então é um quiz. Adorei. Isso é um quiz. Você tá trazendo essa sensação da pessoa participar junto. É tipo Dora Aventureira. Exato. É meio… parecidíssimo. Entendeu? Os adultos gostam. Os adultos são crianças grandes, né?
Tipo assim, a gente gosta dessa coisa que desafia. Então, o quiz funciona muito bem. E aí, você pode adaptar o quiz pra formatos diferentes. Então, tá todo mundo fazendo assim? Beleza, o que eu peguei? Colocar escrito é bom pra pessoa ler, porque além de ela ouvir a pronúncia, ela quer ler. Segundo, visualmente, aquilo que eu tô falando aparecer também é bom. Então, pode aparecer como? Que nem eu falei, com overlay mostrando ou só fazendo assim. É um objeto que tá com você, por exemplo. Então, mostrar é bom. Quiz funciona bem. Nessa trend, por exemplo, isso seria o que eu tiraria. Eu falaria, como que eu faço um vídeo que tem quiz, que escreve e que visualmente a pessoa consegue visualizar aquilo que eu estou falando. E aí, eu procuraria um jeito que não é esse, não é isso. Como que eu faço de outro jeito? E aí, você pensa, putz... Aí você vai pensando em várias coisas. Vão vir várias ideias merda. E aí, uma delas você vai falar... Mas posso essa falar? é boa. Essa tua agora foi sensacional. Eu não vi nenhum videozinho. Contar uma história, e aí você vai pausando essa história. Parou. E aí eu, com algo visível assim, eu posso ser até alguma história. E aí eu tiro essa palavra, deixo opções que só uma vai encaixar nesse texto. Exato. Sensacional. Isso é exercício de IELTS, de coisa assim, de... E exercício de inglês, de Cambridge. isso. Exato. É isso. E eu acho que é muito legal porque coloca a pessoa também no contexto de utilização da palavra. Sabe? Tipo assim, por exemplo, dos animais, beleza, não tem muito contexto, é um animal, é o nome. Mas às vezes tem umas palavras que ensinam e você fala, tá, mas que horas que eu uso isso? Quando eu cheguei no aeroporto, quando eu tô dando em cima de alguém. Então eu acho que às vezes, vou contar uma história de eu sendo mãe. Aí você vai contar uma história de você sendo mãe, que você passou, sei lá, uma vergonha, nananã. Aí você vai falar, e aí eu passei vergonha. Sabe como falar passei vergonha? Então, tipo, eu acho que traz também o contexto. E isso, a gente tá falando de inglês, mas qualquer idioma. Imagina, tipo, espanhol, francês, qualquer idioma você consegue fazer isso, sabe? É legal seguir contas de vários idiomas também, eu sigo, mas às vezes eu fico pensando, será que isso tá mais me ajudando ou mais me contaminando um pouco? Porque às vezes eu penso que eu tive uma ideia, mas a ideia já era existente. Já aconteceu comigo Não tem problema, assim. mas eu acho que não tem problema também se você gosta muito de um formato e você tenta não copiar aquele formato, mas pegar a inspiração no estilo daquele formato pra fazer do seu jeito. Fazendo do meu jeito. Se você muda, se você conta uma história diferente, se você faz uma edição diferente, já não é o mesmo conteúdo, entendeu? Tu falou uma coisa importante agora de... eu tô ensinando várias palavras numa lista, por exemplo. Eu sempre questiono, será que o aluno, ele vai realmente aprender com essa lista de palavras? Ou eu tô só mais preocupada em fazer com que o meu vídeo vá bem? Às vezes eu sinto, será que eu tô me preocupando mais com o vídeo ir bem do que vai entender? Então a minha pergunta pra ti é, tu acha que a gente realmente aprende com tanto vídeo curto hoje? Ou tu acha que eles estão mais nos distraindo de um conteúdo mais longo, mais robusto que a gente poderia estar seguindo? Eu acho que, assim, cada conteúdo... Então, eu falo muito sobre conteúdo no Instagram. Mas não é ali que eu quero que a pessoa aprenda tudo sobre conteúdo, porque eu tenho um curso sobre isso. Na verdade, a única coisa que hoje eu cobro das pessoas, do meu público, são os cursos. Eu não cobro por nenhum conteúdo, eu não tenho assinatura de conteúdo em nenhum lugar. Eu não cobro pelas publicidades nem pelas palestras. Quem paga isso são empresas. Então, ou o meu livro, se a pessoa quiser comprar, ou os cursos. E ali é onde eu tenho a informação estruturada. Então, eu não preciso... A pessoa pode... todo dia tem conteúdo novo. Então, todo dia eu tenho 1 ou 2 conteúdos novos. E só no Instagram. No TikTok eu tenho mais um novo, que é diferente. No LinkedIn tem mais um novo todo dia. Meu Deus, é muita coisa. É muito né? conteúdo, exato. E não é tanto. A gente, 2 dias de produção aqui, a gente faz 2 semanas de conteúdo fácil pra tudo. Vocês trabalham... Então, é assim... Depois. Eu acho que às vezes falta organização, né? A pessoa que não tem muita experiência. Eu não tinha. Por isso que eu ensino as pessoas exatamente isso. Mas o que eu acho é assim... No TikTok, por exemplo, eu aprendo várias coisas diferentes, mas eu não tô ali pra aprender. Numa rede social, a pessoa não tá ali pra aprender, ela tá ali pra se divertir, ela tá ali pra se entreter. E entreter é diferente de dar risada, não é a mesma coisa, não é sinônimo. Um pouquinho, sabe, das minhas coisas aqui? Então, se você quiser ensinar algo através de redes sociais, porque se ela tá num curso, a intenção é outra. Ela pagou, ela quer aprender, ela vai sentar a bunda e vai anotar os negócios e vai aprender ali. Agora, numa rede social, se você quer ensinar algo, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que ensina. O meu objetivo na vida é ensinar os outros. Eu sempre fui assim, mesmo quando eu comecei a empreender, eu queria ensinar. Eu sempre fui, desde piquitica. Então, o ensinar pra mim, eu não consigo produzir hoje um conteúdo que não ensine nada.
sabe? Me dá um finitico, tipo uma selfie. Eu fico assim, por que eu vou Vai postar escrever essa uma selfie? legenda que tem alguma coisa a ver. Exatamente. Vai dar uma polida. Exatamente. Então, o que eu vejo é assim, você quer ensinar na rede social, você tem que entreter junto. E por isso que, ai, mas será que ensina e a pessoa vai absorver tudo aquilo que tava no vídeo? Talvez, talvez não. Ela não tem que absorver ali, ela tem que absorver no seu curso. Tá. Ali, ela pode aprender uma coisa ou outra. Eu aprendi várias coisas, desde como me maquiar. Eu aprendi a fazer uma flaxseed mask no rosto e no cabelo, que eu uso, que, tipo, é muito boa. Eu aprendi técnicas de hidratação ou arrumar o cabelo. Eu aprendi a fazer um molho de tomate, você não tem noção. Isso! A gente Que eu aprende vi aquilo, coisas. era tão lindo aquele vídeo, eu preciso fazer, e ficou incrível. Exato, então a gente vai aprendendo essas coisinhas, mas eu não tava ali pra aprender. Não tava, exato. Ele vem Exato. até você, né? Acho que é essa a diferença, né? Quando você vai num conteúdo mais robusto, você vai até ele. Exato. E Né? por que você aprendeu? Porque aquilo prendeu tua atenção. Por quê? Porque te entreteu de alguma forma. E era um conteúdo bom, né? Como se ela Exato. entregou algo bom, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que entender os lugares. Por exemplo, no YouTube. Os vídeos que eu vou fazer pra YouTube, sim, a pessoa aprende algo ali. Mas eu não vou ensinar exatamente o que eu ensino num curso pago. Ali eu vou ensinar pra ela várias coisas que podem ajudar a vida dela, que vão ajudar a vida dela, que vai ensinar algo pra ela, né, que vai ter valor. Mas ao mesmo tempo eu não vou matar o meu produto por causa disso, porque eu cobro também pra ensinar. Eu tenho toda uma equipe por trás, tem toda uma didática, tem toda, não são só as aulas, é o suporte das aulas, sabe, é um monte de coisa em volta. Então, eu acho que a gente tem que entender também. Eu tinha essa pira de, tipo, eu tenho que ensinar tudo, a pessoa tem que saber tudo, e cada conteúdo tinha que ter muita coisa. Hoje eu vejo que não, ele tem que ter o suficiente pra entregar a mensagem dele. Então, eu fazia conteúdos muito longos, até entender que, cara, eu não preciso falar tudo aqui. É melhor um só, entende? E saber também justificar o corte, né? Então, por exemplo, quando eu ia fazer um vídeo, por exemplo, hoje eu vou te ensinar maneiras de dizer thank you em inglês, sei lá, num vídeo longo. Eu já falava, ó, gente, meu recorte aqui é inglês americano, é o mais comum, tem outras formas. Sempre um disclaimerzinho rápido, assim, porque senão eu recebia, mas aqui não é assim, aqui é diferente, aqui não sei o quê. Então, a gente meio que mostrar o que a gente tem de intenção. Eu acho que isso ajuda um pouco também. não sei. Ajuda. Uhum. Eu aprendi muito, assim, errando, postando, falando coisas erradas. Por exemplo, você não fala assim em inglês. Aí vinha uma pessoa, mora aqui no interior da Escócia, e se fala assim, sim. Então, eu aprendi a falar assim, não é o comum no inglês norte-americano padrão. Sim. Pronto, cortei, né? Perco o engajamento sim, de repente, né? Podia deixar mais umas abas aí em aberto pro pessoal comentar, de repente. Mas não sei, já pensou nisso? Intencional, eu vou deixar uma coisa aberta aqui pra gerar comentário ou não? Você acha Eu que é não me ruim? justifico. Tipo, Não eu não justifica. acho que eu devo muita justificativa, porque tem gente que, se não quer entender, ela não vai entender. Ou ela entendeu, mas vai se fazer entendido. Né? Então é assim, por exemplo, eu fiz um vídeo analisando a campanha do Burger King com o Kid Bengala. Foi agora, né? Essa O semana. caos, é. Não, sensacional o teu vídeo, Então amei. não era nenhuma análise, era mais dando uma outra ideia de como eu faria. Sem falar mal de ninguém, porque eu nem falei mal do Becalço. Falei, cara, Podia ter sido melhor, né? exato, A abordagem mas não foi a vocês melhor. são ótimos, vocês são incríveis. Já já vocês voltam a fazer o trabalho incrível. E quando a gente se arrisca, a gente tem que errar também. Tipo, tá tudo bem. Deu um tiro pra fora, já volta pra reta e continua fazendo o trabalho, já era. Eu não acho que ninguém deve ser condenado por arriscar. Deve ser bom arriscar, né? A gente deve falar, arrisca, você vai errar, mas tá tudo bem, entendeu? E aí, enfim. E eu fiz só um vídeo, fazendo um exercício criativo de como seria uma outra campanha e por que que essa campanha talvez repercutisse de uma forma melhor, que seria com o Romário. E aí tem gente, a grande maioria, nossa, que legal, nossa, adorei a ideia, caramba, pensar desse jeito, E aí tem algumas pessoas que mas o Burger King é muito bom, tipo, ela vem criticar e você fala assim, cara, mas eu não falei mal dele, eu não falei mal de você, eu não machuquei ninguém, Você não quer entender? Você não vai entender. Você não quer concordar? Você não vai concordar. Você não quer ficar de boa? Você não vai ficar de boa. Então, assim, eu comecei a entender que, tipo, eu não devo muita justificativa. E eu deixo. A menos que seja um xingamento ou uma ofensa a um terceiro ou a mim, que eu bloqueio e some daqui. Se for só uma opinião controversa, uma pessoa se Deixa fazendo ali. de louco, de desentendido. Tipo, mas não era o objetivo da campanha, não. Tá bom, mas eu não disse que era. Se você não ouviu ou está fazendo de desentendido, o problema não é meu, entendeu? Então eu deixo lá. Que deixa. Eu não dou muita atenção pra isso. Então, eu entendo você falando que, assim, cara, se a pessoa vai chegar e apurrinhar porque é da Escócia e se fala assim,
Você fala, tá bom, mas ela não quis entender que claramente no vídeo inteiro eu tava falando com sotaque que não era escocês. Então eu não tô falando que na Escócia, em nenhum lugar do mundo é assim. Então o disclaimer em todo conteúdo eu acho que não precisa ter. Se alguém não entendeu, aí você só recomenta, é mais um comentário, foda-se. Em todo o conteúdo, não. Mas tem um conteúdo teu que eu assisti. Eu fiz uma maratona de Isabela Matti, ultimamente, assim. Porque, sério, porque eu gostei. Não é porque eu, tipo, tá. eu vou falar com a Bela, vou ter... Não, porque comecei a consumir um conteúdo aqui e me interessa, assim, sabe? Eu acho que teus insights são muito bons. E aí eu me deparei com aquele vídeo, acho que tem uns 6 anos, que é Milionária aos 14 anos, né? E aí, eu fui direto pros comentários. Antes de começar a ver, cliquei, fui ver. Deve estar detonando ela aqui. Ah, milionária, deve ser coisa... Só elogio. Deu, peraí. Tinha um monte de elogio. E aí, eu fui ver que logo no começo tu fez um disclaimer curto, porém super objetivo, reconhecendo teus princípios e falando, não, mas peraí que tem mérito meu também. Também não, tem mérito, muito mérito meu aqui. Então, eu achei uma raridade, assim, sabe? Num desses vídeos de, milionário, se quer, empreendeu. E o pessoal tá te apoiando. Porque é raro, na verdade, a pessoa parece que não gosta muito do sucesso, né? É que eu A acho que gente tem meio medo de falar que foi muito bem alguma coisa. Porque o bom é não ter sucesso, às vezes, pra engajar, pra pessoa se compadecer. Não sei, posso estar errada. Mas eu acho que tem muita gente que tem tem medo de ser criticado. E aí são motivos internos, aí é uma dependência emocional, carência emocional, familiar, é o jeito que foi criado e tal. Mas eu era muito assim, eu tentava me provar demais, porque eu já sabia que ia falar, assim, eu tava lá, eu tava trabalhando. Eu não peguei o dinheiro do meu pai que me deu 1 milhão, nanana, e tinha gente que falava, o papai deu 1 milhão e nananã. E você olha e fala, a pessoa não me conhece, ela não tava lá, mas isso me atingia, tipo, eu ficava mal. Eu tentava falar, não, é mentira, não me deu. Tipo, eu Mas tentava. é natural, porque eu também já me atingi com muitas coisas. Exato. Ficar triste, ficar mal. Hoje em dia, eu cago. Tipo, eu cago com real, Pra assim. acabar comigo, tem que ser um comentário muito novo, assim. Porque os que já foram nesses 10 anos já não mexem mais Cara, comigo. eu acho assim. que nem comentário novo. Hoje em dia, pra mim, é Sei. muito rápido. Bloqueia, tchau. Porque, tipo Simples, assim, a né? pessoa não conhece. Se for ofensivo. Se for uma crítica só, eu nem leio normalmente. Quando é crítica, eu começo, vejo que é crítica e vou pro próximo. Tipo assim, eu não leio. Mas isso é experiência, né? Porque a pessoa que tá É. começando hoje, que é o professor, por exemplo, o Ou a menos professor... que seja, ou a menos seja algo construtivo. Tipo, seria mais legal se você fizesse uma edição um pouco mais dinâmica. Tá Não bom. é ruim, tá ligado? É uma crítica, mas é construtiva mesmo. Só que tem os passivo-agressivos, e aí tem os agressivos, muito agressivos. Aquele fica a dica. A gente tem uns fica a Tem dica umas que pessoas, é só achei pra te... legal, mas... Né. Aí você fala, ai, por que você não ficou quieto? Caraca, vai viver sua vida, mano, não enche o saco. Mas uma coisa que eu tentava me provar muito. E aí eu comecei a entender que nesses 13 anos de internet, independente do que você fale, independente da verdade, independente do que aconteceu ou não aconteceu, tem gente que só tá ali como um alívio da própria vida pra xingar alguém. E, tipo, deixa a pessoa. Se ela quis te xingar, às vezes não é nem sobre você. Às vezes ela nunca mais vai ver um conteúdo seu. Entendeu? Ela só quis dar uma xingadinha. Tipo, ela tava puta no dia, quis te dar Só uma que dá uma xingadinha. xingadinha básica. Deixa ela dar uma xingadinha, deleta, bloqueia. Ela não vê mais dar uma xingadinha em No outras YouTube tem um pessoas. sistema Acabou. maravilhoso que é ocultar o comentário. Então, na verdade, a pessoa acha que tá ali. Eu acho que é a vingança mais linda, assim, sabe? A pessoa diz, olha ali, não apagou. Na verdade, eu tirei da minha vista, ninguém tá vendo, mas eu ocultei. Seria ótimo isso também. No Instagram tem, será? Eu acho que não. Eu acho que no Instagram é só deletar ou bloquear direto. Não Eu sei que tem restringir, que aí tudo que a pessoa comenta é só você e ela vem. Eu nunca fiz no Instagram. A minha audiência, ela é muito tranquila, assim, sabe? É muito difícil ver um comentário assim. Antigamente, parece que... Não sei, talvez pela minha insegurança me pegava mais e eu percebia mais. Talvez hoje eu até tenha algum comentário negativo e nem percebo mais. Não sei. É, porque hoje eu olho e falo assim, Pega cara... muito pouco também. Eu falo assim, cara, tem 100 pessoas elogiando. Aí, uma pessoa que não me conhece, que talvez não goste de mim, talvez nem siga, ela critica. Aí eu só respondo ela? Exato, Que mensagem dá eu tô essa atenção, passando né? pros outros? Que mensagem eu tô passando pra mim? Onde que eu tô dedicando minha energia? No lugar errado. Então hoje, eu dou total valor pra quem tá ali, quem gosta, quem acompanha, quem tá no meu time, ele tá junto. Quem não tá, não merece minha atenção. É que nem você deixar de dar atenção pros seus filhos pra dar atenção pra um hater na rua. Tipo, não faz Exato, sentido. não faz o menor sentido. Não, eu vou ficar com meus filhos, não vou ficar com você. Nada a ver, entendeu? Então, É meio que- isso. E a gente fala muito de rede social, de presença online, mas eu queria também pensar de um modo mais geral, assim. Quero que tu fale do teu livro também um pouco, mas a pergunta veio antes um pouquinho. Pensando nesse mundo de educação digital, para onde tu acha que a gente está indo? Porque eu vejo, principalmente com criação de filhos,
né? Então, o quanto o tablet faz mal, o quanto a tela faz mal, o quanto a gente tem que controlar, e eu concordo. Eu acho que a gente não pode deixar a criança ali o dia inteiro no celular jogando, que você vai ficar tonta e não vai viver a vida, né? Então, parece que tem dois lados sempre, assim, tá acabando com as amizades, tá acabando com as famílias, mas ao mesmo tempo veio um livro da Bela, O Jovem Digital, vendo o lado positivo disso. Como equilibrar essas coisas e como que tu acha que a educação tá aí no meio? Tu acha que a educação, a gente tem que proibir o celular na aula ou a gente tem que encorajar o celular na aula, sabe? Tão otimista, mas bem realista. Então, eu tenho 2 filhos. Um deles foi muito criado com tela no comecinho da vida, porque eu não tinha nenhuma ajuda. Dentro do meu cenário, eu poderia ter feito melhor, mas não poderia, porque eu não sabia melhor do que aquilo. Ele teve várias questões que provavelmente foram causadas por excesso de tela. Tipo, atraso na fala, várias coisinhas, que também não foi nada grave, mas assim, várias coisinhas. E uma filha que não foi criada com muita presença de telas. Tipo, hoje a Maia vê e tal, mas não. Tem do mesmo jeito. Um era criança de pandemia, a outra não foi. Tipo, tem várias questões, né? Mas de Mesma todos coisa, os é bem estudos que eu vi. parecido nossos filhos. De todos os estudos que eu vi, por exemplo, e de tudo que eu li pra fazer esse livro, é assim, tem muitos danos, mas tem muitas coisas boas também. Então, prejudica as amizades. Assim, você cria mais vínculos novos quando você está no digital, mas você não fortalece os vínculos que você já tem. Os vínculos que você já tem, você fortalece no offline. Então, só ficar no digital te faz ter vários amigos distantes. Então, você não tem profundidade de amizade muito com as pessoas. Se você trabalha isso e isso, é o melhor dos mundos. Eu acho que é muito um papel dos pais também guiar os filhos sobre como utilizar essa ferramenta. Como utilizar o digital para o favor dele. Porque se você largar, o instinto natural é você estar ali, excesso de dopamina, e ficar né, ou rolando feed, ou vendo meninas jovens se comparando no TikTok com meninas mais velhas e tendo distúrbios alimentares e tudo aquilo, e não sabendo lidar com hate, com às vezes 12 anos, tem uma rede social e é xingada por pessoas que não conhecem. Então eu acho que é muito assim, os pais imporem o limite, os pais ensinarem como utilizar, e os pais olharem um pouco pra si mesmos também e verem que eles também estão viciados. Eu ia dizer isso, que não é só a jovem de 12 anos que sofre. Eu, esses dias, me peguei sofrendo, porque eu tava achando que a minha vida tava sem graça, porque eu tava vendo as pessoas fazendo milhares de coisas e eu não. Sabe? Sério. E eu, madura, que tenho consciência do que tá acontecendo, eu consigo olhar pra trás, pra olhar de fora e entender tudo. Mas eu não consegui controlar esse sentimento. Colocar alguns limites pra gente também, né? Exato, porque tem pais que falam, meu filho não sai do celular, e você vai ver o pai fica o tempo inteiro no celular do lado do filho. Você fala, você também tá viciado. Tipo, se ele precisa de ajuda, você também precisa. E é assim, eu acho que os pais têm que ser mais adulto. Em qual sentido? Tem pais que parecem umas criançonas chorando. E tem pais que vão, né, me odiar por isso, mas é tipo, ai, não, meu filho não sai do celular. Tá, mas você é o pai. Faz alguma Se coisa. ele está no celular o tempo inteiro, é porque você deu um celular. É porque você abriu essa brecha. E eu falo isso também sendo uma mãe que, por exemplo, eu deixei o Léo jogar Roblox. Alguns joguinhos dentro do Roblox, que fica no iPad ou no celular, dá pra jogar. E em uma semana, esse menino voltou a fazer xixi na calça. Cocô na calça, que ele não fazia, porque não queria largar o jogo. Teve pesadelo. Começou a dormir uma semana. Ranquei a merda do jogo. Mas mamãe, não vai jogar. Acabou. Gente, que loucura, Sentei né? com ele e falei, filho, não vai. Não é pra sua idade. Não. A mamãe cometeu um erro. Porque eu não sabia que ia ser nocivo pra você. Mas eu não vou deixar isso e aquilo. E acabou. Ele tem um limite que ele joga 30 a 40 minutos. O pai dele. O joguinho do Sonic. 30 a 40 minutos por dia. E acabou. Ele não assiste YouTube de adulto. E eu falo pra ele, não pode YouTube de adulto. O Matheus também é YouTube Kids. Exato. Que é bem legal, mais seguro, né? A gente se sente Então, o de adulto, isso e aquilo, porque... E assim, mas o seu filho vai chorar, mas o seu filho vai dar mais trabalho, mas... Tá. Mas depois não reclama, entendeu? Eu acho que não dá pra demonizar também, assim. Eu ficava um pouco aflita, porque o Matheus também é criança de pandemia. Ele era um pouco agitado, assim, no começo. E, por exemplo, pra pôr a cadeirinha no carro. Só uma mãe sabe o que é colocar uma criança, uma cadeirinha num carro. Ela não quer, sabe? Tá? Ela se dobra ao meio. E aí,
eu cometi o erro de colocar ali um Super Simple Songs na primeira vez, e aí depois, pronto, já era. Só que eu nunca dei o celular na mão dele. Eu acho que pelo menos isso, talvez eu tenha feito certo, não sei, assim. Porque eu prendia no banco da frente, então ele não tinha o controle. Era como se ele estivesse assistindo uma TVzinha, assim. Ali. Mas depois eu consegui desviciar ele. Quando eu É percebi que aquilo difícil. ali era um É vício, difícil, eu consegui. Mas eu consegui, Exato. sabe? Então, por exemplo, ele olha desenho. Eu não deixo também no celular, ele olha no tablet. Assim, é uma TV, gente. Eu me criei assistindo Pica-Pau na TV. Às vezes saía da escola, ficava o dia inteiro na frente da TV. Sessão É, da tarde, TV Globinho, nanana, isso e aquilo, tu é do malhação. tempo, eu era de antes ainda. Eu assistia Punk, depois Blossom, depois Chapolin Chaves. Era aquela sequência, assim, sabe? Exato. Então, acho que o problema agora tá, por exemplo, eles não veem vídeo curto, as crianças. É uma. Como assim? Eles não vêm? Não veem vídeo curto. Então, por exemplo, no YouTube Kids tem uns vídeos de 15 segundos, de 20 segundos, que são os. Tem. Eles não veem, de jeito nenhum. Porque ele não quer ou porque tu não deixa? Não, porque eu não deixo. Mas aparece. Quando eu vejo, ele tá olhando ali e passou. Então, aí o que eu falo é. Ela vai fazer 3. Eu falo, filha, você não pode ver esse vídeo. Que é curto assim e tal. Eu expliquei exatamente pra ela. Aí ela, por quê, mamãe? Eu falei, porque isso danifica seu cérebro. E aí ela fica me olhando, aí eu falei, isso é ruim pra sua cabeça. Não pode ver esse, porque senão você vai ficar mais nervosa e tal. E fica. Danifica o cérebro. Danifica o cérebro. Vídeo curto, principalmente pra crianças de primeira infância, é o caos. Então, ele precisa do vídeo longo. Ele precisa manter a atenção por mais tempo em algo. Ele precisa do desenrolar de uma narrativa, de uma história. Por isso que eu gosto muito de filme, de colocar eles pra verem filme. Casa, e ela fala, mamãe, posso ver Luca Neto do Natal? Aí eu ponho, aí a gente vê juntas. Então, não tem problema. E aí ela, hoje em dia, quando tá no YouTube Kids, ela, mamãe, esse não pode, esse daqui? Aí eu, não. Realmente aparece. Mas você tem que educar o seu filho também sobre o que é permitido e o que não é. E você tem que confiar nele naquele momento. E quando ele te faz algo que nem ela, mamãe, pode esse? Eu, que linda filha que você mostrou pra mamãe, maravilhosa, não pode e tal. E agora ela teve um reforço positivo daquela atitude. E ter esse restringir, então eles podem assistir de 6, 6h30 a 7, 7h30. E aí depois eles vão dormir umas 8, 8h30. Então, aquele é o momento que eles podem assistir desenho. E acabou. É isso. Entende? Fim de Limite, semana, né? ele vê mais. A gente faz sessão cinema, um monte de coisa. Mas o que eu vejo é assim, o digital, você tem que educar. Não é só o seu filho, tem o que se chama de letramento digital e educação digital. Então, você tem que educar o seu filho sobre como você enxerga, que é um bom jeito de utilizar o digital. O problema é que tem muita gente que não sabe. Se a pessoa não sabe qual é um bom jeito de usar o digital, como que você vai ensinar o seu filho um bom jeito de usar o digital? Então, o que eu falo pro Léo é, filho, você consegue aprender várias coisas. Eu ensinei ele, porque ele ainda não sabe escrever, né? Eu ensinei ele como apertar o negocinho ou do Google ou do YouTube, que dá isso ali pra buscar. E aí, ele ama desenhar, né? Então, eu tela. Ele fica, às vezes, 2 horas desenhando, direto, o Léo. Ai, Ele desenha mó é tão bem. lindo ver, né? Ele desenha bem, eu vi esses dias nos teus E stories. aí eu comprei, aí ele tem maletinha, tem todos os negocinhos de desenho e E tal. você me influenciou digitalmente, porque eu vi aquilo e pensei, o Matheus não tem uma maletinha, eu vou encorajar isso pra ele. E aí eu faço os Sabe o desenhos que o com Matheus gosta de ele. fazer? Ele corta, fica cortando papel. Ele ama cortar papel. Maravilhoso, é coordenação motora fina, maravilhoso. Ele ama. Então eu encontrei essa forma e aí eu falei, cara, ele é muito agitado, Léo. E ele fica parado lá desenhando um tempo e desenha bem. Eu falei, é isso. Eu vou incentivar isso. E aí eu desenho com ele. Filho, o que você quer? Ah, eu quero um Godzilla. Ai, meu Deus. Aí eu ensinei ele como buscar o tutorial de um desenho. Então, tipo, tutorial, desenho, Charmander. E aí ele sabe buscar pra saber desenhar os negócios. Então, como usar? Ali ele descobriu que dá pra usar de uma forma que ajude ele a desenhar melhor, entendeu? Então, eu acho que é nosso papel como pais educar os nossos filhos sobre como eles deveriam usar o digital da melhor forma. Bela, e falando em educação, né? Tu começou a empreender muito cedo. Com 14 anos já tinha empresa e seguiu aí loucamente, empreendendo, trabalhando e sendo muito bem sucedida. E formou em filosofia. E o que eu mais vejo hoje em dia é que as pessoas, quando começam a ter algum sucesso, elas pensam, faculdade não vai me servir pra nada. Pra que eu vou fazer uma faculdade? Então, por que você decidiu fazer faculdade?
E o que ela te trouxe também pra tua vida? Eu me formei em mídias sociais pela Belas Artes, que é uma graduação tecnológica, ou seja, é de 2 anos. É tipo um Tecnólogo, combozão. né? Não, É graduação graduação. Eu tecnológica. posso fazer Perdão. mestrado, Tá. doutorado, posso fazer tudo. E eu me formei antes de engravidar do Léo, e aí eu fiz uma pós-graduação em filosofia. Eu sou muito a favor de educação formal. Esses dias o Lua tava me xingando, porque eu falei, amor, e se eu começasse um mestrado, tipo, no ano que vem, ou no meio desse ano? Porque eu queria fazer um mestrado em administração pra poder, no futuro, talvez, tipo, lecionar. Tem mestrado, eu acho que da FGV, que é internacional também. Então, você poderia, tipo, dar aula em Harvard, sabe? Assim, se tivesse alguma oportunidade e tal. Porque pra dar aula em ensino formal, você precisa ter um mestrado, né? E aí, eu tava, e se eu fizesse um mestrado? Mas eu sou muito a favor. Porque se você tem acesso à educação formal, por que não fazer? Entende? Eu sei que, não te prepara para o mundo do trabalho. Mas um curso objetivo talvez me gere muito mais resultado. Mas o diploma hoje em dia não é mais garantia de nada. Tá bom, mas se você tem o acesso, se você tem o tempo. Porque essa pós-graduação eu fiz com 2 filhos bebês. O Léo tinha 2 anos e pouquinho, e a Maia tinha, tipo, 4 meses. E foi um ano e meio, quase 1 ano e meio mais 6 meses de TCC, né? Que eu fiz da pós. Então, eu não tinha tempo, mas eu estudava 2 a 2 horas e meia por dia, de noite, depois que eles dormiam. Então, eu tinha o acesso e eu arranjei um tempo porque eu queria muito. Eu gosto muito de estudar. E eu acho que isso é um grande trunfo em estar sempre à frente. É querer sempre saber coisas novas e aprender coisas novas. E eu acho que quanto mais a gente estuda, eu digo estudo formal também, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Eu acho que quem não parte para esse mundo acha que sabe muito, e pode até saber muito, mas não sabe Às vezes tudo. passa de idiota, né? Passa de idiota. E eu. Agora eu vou falar uma coisa terrível, mas assim, é o que eu mais vejo no ensino de inglês. A pessoa dizendo que criou um método. Eu inventei um método. Inventei. Essa aula. E é revolucionário. Eu digo, Crashing 1970. Eu só fico assim, anos 70, meu amor. Então eu acho assim, falta essa humildadezinha, sabe? De tu pegar e estudar e ir pra fazer vergonha daqui a pouco também, sabe? E não só pra isso, pra aprender também, aprender a pesquisar, aprender a se apresentar. A gente aprende muito, né? Eu também sou super a favor, mas eu tinha essa curiosidade, porque tu já tinha um sucesso, inclusive financeiro, foi lá, não, eu vou estudar. Então te trouxe tudo isso. É porque eu acho o lado acadêmico muito louvável, muito honroso, assim. Se eu não fosse do digital, se meu caminho fosse diferente, provavelmente eu iria para um lado acadêmico. Provavelmente eu ia querer fazer uma faculdade, um MBA, um mestrado fora, ia querer ser pesquisadora ou psicóloga, ou tipo, sabe, para literatura. Eu iria para esse outro lado, porque estudar para mim me dá. Eu amo. Prazer, eu também. Por exemplo, eu tô fazendo um curso sobre dependência emocional e coisa e tal. E o Luan também está fazendo. E aí, tá o Luan fazendo dele, chega pra mim e fala, amor, isso, as coisas que ele viu. E eu só consigo assistir se eu faço todo um mapa de estudo com o meu arquivo, do estudo com cada ícone, com as coisas desenhadas. Tipo assim, eu gosto de estudar, de ver a parada e anotar. Eu tenho podcasts, aí eu tenho o meu esquema de estudo do podcast, sabe? Então, eu gosto, eu gosto, porque pra mim facilita pra depois eu ensinar e ajudar as pessoas. Então, a educação pra mim sempre foi uma prioridade. De pessoas que estão no ramo de educação, desdenhando de educação, sabe? Então, isso é o que eu falei, inclusive, no vídeo, né? Muita gente do marketing digital, bate no peito pra falar que não tem graduação nenhuma. E aí você fala, se você não teve acesso e mesmo assim construiu uma vida muito legal e coisa e tal, é um caminho. Mas você bater no peito e falar, larguei a faculdade, às vezes é mó playboy, sabe? Que teve acesso à faculdade e largou, porque o Zuckerberg largou. Pô, vai uma largar. oportunidade que muita gente não teve e queria. Falar de educação não faz sentido pra mim. Então, educação pra mim é válido de qualquer forma. Se você quer uma educação mais direcional, que profissionalize, provavelmente o lado acadêmico não vai ser a melhor opção do mundo, porque às vezes é muito caro, às vezes você não tem acesso, é muito caro. Não necessariamente, hoje não tem faculdade pra te formar em gestão de tráfego, por exemplo. Mas tem curso de gente muito boa que te forma no gestor de tráfego e você tem uma nova profissão. Então, às vezes não tem nem a opção de você ir Exato. pelo lado acadêmico, formal, né? É porque eu acho que as carreiras, elas estão indo mais rápido do que as faculdades, né? Vamos dizer assim. Eu participei de uma entrevista pra pesquisa de doutorado de um ex-professor meu, da faculdade.
E ele que me inspirou nessa coisa do mestrado que eu queria. E ele falou, faz, cara, e tal. Aí eu falei, eu sou louca, hein? Tu não me empurra que eu sou louca, hein? Quero escrever outro livro, fazer um mestrado. E aí, eu tava conversando com ele sobre isso, essas profissões do futuro, que hoje não tem, né? Educação formal sobre profissões do futuro. Ainda não. Ainda não. Se Deus quiser, eu crio isso. Eu queria muito. Mas olha a nossa carreira há 10 anos. A gente não sabia que a gente ia estar aqui. Porque não existia. Exato. E aí, ele chegou pra mim e falou, é muito difícil, porque a gente não consegue trazer pro ensino formal também, por exemplo, um baita gestor de tráfego. Você não consegue trazer ele pra ser professor de uma disciplina. Muitas vezes, primeiro, porque ele não vai ser um professor que vai ficar lá. Às vezes ele não tem o tempo, às vezes ele tá fazendo outra coisa. Segundo, que mesmo que seja um professor de pós, uma coisa que vai entregar, sabe, um curso gravado, coisa e tal, de uma disciplina só e tal, a pessoa tem que ter mestrado e a grande maioria não tem. Então é difícil você pegar alguém que tenha uma educação formal, tenha um mestrado e ainda seja muito bom numa profissão do futuro que não exige isso. Exato. Então, esse é um paradoxo ali que a gente tá vivendo ali. Logo, você fazendo um mestrado estará anos-luz à frente de muita gente. Mas eu vou morrer no caminho, mas tudo bem. Eu fiz mestrado, não tinha filho, era muito mais jovem e é puxado, é pegado. Mas eu acho que tu é muito organizada, tu é genial e vai dar certo. Quanto tempo foi o teu 2 mestrado? anos. Mas também cada área é uma área, cada pesquisa é uma Mas eu vi que tem como fazer o mestrado bastante online, assim. Na minha época não tinha, assim. Eu fiz presencial, eu fiz em 2012, aí depois eu fiz doutorado. Aí sim o doutorado foi pegado. Aí sim eu tive que abdicar de muitas coisas, eu não faria um doutorado agora. E obrigada, foi muito bom enquanto durou. Tenho o meu título, aprendi muito, mas assim, um outro doutorado. Se eu tivesse um doutorado, eu ainda vou ter, mas se eu tivesse um doutorado, eu ia falar, primeiramente, alguém que me xingasse, primeiramente me chama. Primeiramente você me chama de doutora, aí a gente continua a conversa. Pois é, aprendi muito, assim, e me trouxe esse cuidado com como eu me comunico, com como eu falo, porque, gente, quanto mais você estuda, mais você entende a sua pequenez nesse mundo, e que a sua ideia pode ser genial, mas talvez alguém teve uma ideia antes, igual a sua. Então, assim, eu acho que a gente traz esse cuidado a mais, né? Bela, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o teu livro, mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no English in Brasil, caso você esteja assistindo pelo YouTube, acompanhar no Spotify e nas plataformas de áudio aí preferidas de vocês, onde que tem, sei lá, Apple Music, um monte, né? Todas. Deezer, Apple Deezer, Music. Exatamente. Avalie ali o programa, dando 5 estrelas. 3 não, dando 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o programa a se destacar. Ele tá dentro, o Speaking in Brasil tá dentro do English in Brasil Podcasts, então nós temos outros shows lá apresentados pelos teachers Fábio Merim e Rodrigo Honorato, com inglês básico ou avançado. Esse aqui é o meu programa de bate-papo com convidados como a tantos insights, assim, sério, eu acho que eu vou, depois de publicar esse programa, eu vou assistir de novo e vou começar a anotar ideias, porque, sério, foi muito rápida a tua resposta, as tuas respostas, e já me trouxeram muitas ideias aí. Mas, Bela, fala um pouquinho do teu livro, o que o pessoal pode encontrar nele, onde que é vendido. Bom, meu livro é a materialização de um sonho. Eu queria muito escrever um livro, meu primeiro livro, que fosse sobre algo que eu realmente acho muito importante, sabe? E, enfim, vou escrever outros nos próximos anos, tenho certeza, mas chama o Jovem Digital, Repensando o Presente, Moldando o Futuro. E aqui você vai encontrar uma visão de uma jovem de geração Z, que eu acho que é o mais legal. Muita gente fala sobre geração Z e não é da geração Z. Então eu sinto muito que a geração Z precisa de representantes dessa geração falando com as pessoas. Tanto que não sendo alguém teorizando o que é ser um jovem de geração Z, sabe? Então, esse livro, ele traz muito uma visão realista sobre vários aspectos e várias áreas do jovem digital. É um livro que não é destinado só para os jovens digitais, muito pelo contrário, ele é destinado principalmente para quem não é um jovem digital, para entender essa geração. Então, tem desde o cenário do mundo digital para a pessoa entender mais ou menos do que a gente está falando, saúde física e mental, relacionamentos, motivação e trabalho, lazer, oportunidade, que é para o jovem, como ajudar para os pais, professores, tios, enfim. E futuro, como que a gente lida com o futuro, que será diferente a cada ano que passa, é mais diferente, né? E é um livro que eu escrevi do começo ao fim, então eu me orgulho muito, né, de não ter alguém escrito por mim ou colocado meu nome. Não foi o ChatGPT que fez pra ti esse livro? Nem ghostwriters, não. Fui euzinha, cada palavra.
Então, aqui vai te dar um panorama muito realista, muito prático e objetivo sobre como lidar com os jovens. Eu acho que é muito bom para pais, sabe? Pais de adolescentes, pais de pré-adolescentes, pais de crianças ainda pequenas, porque tem muita pesquisa nele, né? Só que, ao mesmo tempo, tem experiências pessoais que eu acho que é de muita valia, assim. Prende a pessoa, porque você tá contando uma história também, né? Exato. E eu Então, tô sendo vulnerável ali também trazendo, né? Por que que eu quis falar sobre, sei lá, bullying? E aí eu trago minha experiência. Por que que eu quis falar sobre o perigo da comparação? Porque eu passei por isso e trago a experiência. Então eu acho que isso faz a pessoa ser menos distante, um pouco mais real. E, enfim, todo mundo que quiser comprar, vou adorar também depois saber o feedback de vocês. procure então o Jovem Digital, deve ter na Amazon, né? Tem. Tá na Amazon e em outras livrarias também. E quem quiser te seguir no Instagram, Isabela Mate, Isabela com S e um L só, Mate, que nem o chamate, M-A-T-T-E. E a partir do Instagram aí você encontra TikTok, LinkedIn, podcast, isso e aquilo. tudo, mergulhe no mundo de Isabela Mate. E eu vou deixar aqui no link do YouTube o teu canal também, que agora vai começar com mais conteúdos ainda, mas já tem com a tua impressionada com a tua capacidade de falar mais coisas assim, com conteúdo e falar assim, sem um roteiro aparentemente. Vou sentar e vou falar sobre isso. Senta ali, ela tem, sei lá, 300 podcasts, um ano inteiro meu Deus, sozinha, sentada ela, o microfone e falando, gente, parabéns. Não, isso só é possível porque você estuda também. É. Você, além de ser brilhante, Mas você estuda. Mas às vezes eu me canso de mim, sabia? Ontem ou anteontem, eu chorei, eu tava chorando. E aí o Lua, que é, Isabela? E eu falando, eu não me aguento mais. Aí ele, cara, eu não aguento mais morar dentro de mim, tipo, da minha cabeça, e me ouvir, me falar e falar pra caralho. Sabe? Então tem dias que eu falo assim, eu não quero ser, tipo, eu não quero nada. Eu quero só ser um vegetal que vai ver a vida dos outros, e aí depois eu volto a ser eu. Ah, mas é normal, né? Todo mundo tem Acho um que trabalhar momento com assim. imagem tem uns momentos que você fala, meu Deus. Sim, sim. Ainda mais Cansada. quando o teu trabalho, os teus produtos, todos dependem da tua imagem. Isso, e é Isso tudo acontece eu comigo aqui, também. então eu vou, em todos os computadores tem minha cara, tem minha voz, então, tipo, eu É falo, estranho. gente, vocês também devem ser cansados de mim, tá tudo bem. É estranho demais, mas é bom, né? Sinal, tá prosperando, então tá no caminho certo. Obrigada, viu, Bela? Obrigada E, também. gente, eu esqueci de falar também que temos um canal de cortes, o Speaking in Brazil. Vou deixar o link aqui na descrição, porque aí você vê os cortes, os highlights aqui das nossas conversas, tá bom? Se inscrevam lá também, que estamos começando agora. Então, eu tô precisando muito do seu apoio nesses vídeos aqui, já que é um projeto novo. Obrigada, gente. A gente se vê no próximo programa. See you!